Você já passou pela experiência de ser completamente subestimado, de ter pessoas olhando para você como se não passasse de um nada, como se sua existência fosse insignificante? Hoje eu vou contar uma história que vai mexer com suas emoções e mostrar como as aparências podem enganar de forma absolutamente impressionante. Uma história que prova que nunca, nunca devemos julgar alguém pela aparência. Esta é a história de Eduardo Silva, um homem de 52 anos que trabalhou por 3 longos anos sendo humilhado, desprezado e tratado como invisível na mansão de uma das famílias mais ricas da cidade. Mas o que ninguém sabia é que Eduardo carregava um segredo que, quando revelado, deixaria toda a família Monteiro em choque absoluto. Prepare-se, porque esta história vai te emocionar do início ao fim. Eduardo Silva acordava todas as manhãs às 5h30. Sempre no mesmo horário, sempre com a mesma rotina. Tomava seu café preto simples, vestia sua roupa de trabalho, uma calça jeans desgastada e uma camisa de algodão azul que já havia visto dias melhores, e caminhava até os jardins da imponente mansão dos Monteiro. A propriedade era majestosa, 2 hectares de jardins impecavelmente cuidados, uma piscina olímpica, quadra de tênis e uma mansão de 3 andares que mais parecia um palácio. Eduardo conhecia cada canto daquele lugar. Cada árvore, cada flor, cada canteiro era cuidado por suas mãos com um carinho que chamava a atenção. Mas para os outros funcionários da mansão, Eduardo era apenas o jardineiro, o homem que mexia na terra, o que não tinha estudo, o que nunca seria nada na vida. Marina, a governanta de 45 anos, era uma das piores, mulher amarga que havia trabalhado para várias famílias ricas e se achava superior aos outros funcionários por estar há mais tempo na casa. Eduardo, ela gritava quase todos os dias, limpa essa terra que você espalhou na entrada. Os Monteiro não podem ver essa sujeira. Você tem que aprender seu lugar nesta casa. Carlos, o motorista, era outro que adorava humilhar Eduardo. Um homem de 38 anos que dirigia carros de luxo e se sentia importante por isso. Olha só o doutor das plantas, ele dizia rindo com outros funcionários. Pelo menos você serve para alguma coisa, né, Eduardo? Imagina se tivesse que usar a cabeça para trabalhar. Dona Lourdes, a cozinheira, embora não fosse maldosa, também contribuía para o ambiente de menosprezo. Tadinho do Eduardo, ela sussurrava para os outros funcionários. 52 anos e só sabe mexer com mato. Se pelo menos tivesse estudado, poderia ter uma vida melhor. Mas fazer o quê, né? Cada um nasce por uma coisa. Eduardo ouvia tudo, cada palavra, cada risada, cada comentário que diminuía sua dignidade. Mas ele apenas baixava a cabeça e continuava seu trabalho. Sempre em silêncio, sempre resignado. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, é que Eduardo carregava um segredo que mudaria completamente a forma como todos o viam. Um segredo guardado a 7 chaves em uma pequena maleta de couro em seu quarto simples nos fundos da propriedade. Para entender completamente esta história, você precisa conhecer a família Monteiro. Uma família que havia construído um império, mas que tratava as pessoas ao seu redor como números, não como seres humanos. Roberto Monteiro, o patriarca de 58 anos, era um homem que havia começado do zero. Filho de uma família humilde, construiu sua fortuna no ramo da construção civil através de muito trabalho e algumas decisões inteligentes. Mas o sucesso havia mudado Roberto. Ele se tornara rígido, exigente e havia perdido completamente a humildade de suas origens. Para Roberto, os funcionários eram investimentos. Se produziam o resultado esperado, eram mantidos, se não, eram dispensados. Simples assim. Ele nunca se dava ao trabalho de conhecer suas histórias, seus sonhos, seus medos. Patrícia Monteiro, sua esposa de 54 anos, era obcecada por status social. Havia se casado com Roberto quando ele ainda estava construindo seu império e agora se dedicava integralmente a manter as aparências. Organizava festas para a alta sociedade, participava de eventos beneficentes mais por publicidade do que por bondade e se preocupava apenas em ser vista com as pessoas certas. Para Patrícia, os funcionários eram praticamente invisíveis. Ela os tratava como móveis da casa, necessários, mas que não mereciam atenção. Júlia Monteiro, a filha de 25 anos, havia se formado recentemente em administração na melhor universidade particular da cidade. Inteligente e capaz, mas arrogante como os pais. Havia acabado de assumir um cargo na empresa do pai e achava que sabia tudo sobre a vida. Para ela, pessoas como Eduardo eram exemplos do que acontecia quando alguém não se dedicava aos estudos.
Gabriel Monteiro, o filho caçula de 22 anos, era o mais mimado da família, estudante de engenharia civil, mas que nunca havia trabalhado um dia na vida. Tudo o que queria, ganhava, tudo o que desejava, era atendido. Tratava os funcionários como se fossem seus serviçais pessoais, e Eduardo era um de seus alvos preferidos para demonstrar superioridade. Esta família que parecia ter tudo, dinheiro, status, sucesso, estava prestes a descobrir que as aparências realmente enganam. Todas as noites, quando terminava seu trabalho, Eduardo se recolhia ao seu pequeno quarto nos fundos da propriedade. Era um cômodo simples, uma cama de solteiro, uma pequena cômoda, uma mesinha e uma cadeira. Nada mais. Mas escondido debaixo da cama, havia uma pequena maleta de couro gasto que guardava os maiores tesouros de Eduardo, e também sua maior dor. Nesta noite específica, uma terça-feira de março que mudaria tudo, Eduardo sentou em sua cama e abriu cuidadosamente a maleta. Dentro dela, protegidos por plástico transparente, estavam 7 diplomas, todos emoldurados, todos impecáveis. Primeiro, bacharel em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, formado com louvor, o melhor aluno de sua turma. Segundo, mestrado em Engenharia Estrutural pela Universidade de São Paulo, dissertação sobre inovações em fundações para solos instáveis. Terceiro, MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em grandes empreendimentos. Quarto, especialização em Arquitetura Paisagística pela Universidade Federal de Minas Gerais, o curso que o levou a se apaixonar pelas plantas. Quinto, doutorado em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas, tese sobre sustentabilidade em construções urbanas. Sexto, certificação internacional em Gestão de Riscos pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, um dos poucos brasileiros a conseguir esta certificação. Sétimo, pós-doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Harvard, o ápice de sua carreira acadêmica. Eduardo passou os dedos delicadamente sobre cada diploma. Cada um representava anos de estudo, sacrifício, dedicação absoluta. Cada um representava sonhos que se perderam pelo caminho. Porque a história de Eduardo não era simples. 5 anos atrás, ele não era apenas Eduardo, o jardineiro. Ele era Dr. Eduardo Silva, um dos engenheiros mais respeitados do país. Há 5 anos, Dr. Eduardo Silva tinha tudo o que um homem poderia desejar. Ele era dono da Silva & Associados, uma das empresas de consultoria em engenharia mais respeitadas do país. Tinha uma casa luxuosa em um condomínio fechado, um BMW importado e o reconhecimento de seus pares na área. Mas o que Eduardo mais amava não era o sucesso profissional, era sua família. Isabel Silva, sua esposa, havia sido sua companheira desde a faculdade. Uma mulher doce, inteligente, que havia abdicado de sua própria carreira como arquiteta para apoiar os sonhos de Eduardo. Eles se completavam de forma perfeita, via Sofia. Sua filhinha de 12 anos, uma menina brilhante, cheia de vida, que sonhava em seguir os passos do pai. "Papai, quando eu crescer, vou ser engenheira igual a você", ela dizia sempre, fazendo Eduardo derreter de amor. A empresa de Eduardo estava no auge. Ele havia acabado de fechar o maior contrato de sua carreira, a consultoria estrutural para um complexo de edifícios comerciais que mudaria completamente o horizonte da cidade. Era um projeto de 200 milhões de reais, e Eduardo seria o responsável por toda a parte estrutural. Mas o destino tem dessas reviravoltas cruéis que destroem vidas em segundos. Era uma terça-feira de chuva. Eduardo estava em uma reunião importante com investidores quando seu celular tocou. Era um número que ele não conhecia. "Dr. Eduardo Silva?", disse a voz do outro lado. "Sim, sou eu." "Senhor, aqui é do Hospital São Vicente. O senhor precisa vir aqui urgentemente. Sua esposa e filha sofreram um acidente." Eduardo nunca se lembrou de como chegou ao hospital. Não se lembrou de ter saído da reunião, de ter pego o carro, de ter dirigido na chuva. A próxima coisa de que se lembrava era estar correndo pelos corredores do hospital, desesperado. O médico que o atendeu tinha um olhar que Eduardo nunca esqueceria. Um misto de profissionalismo e compaixão que já anunciava a tragédia. "Dr. Eduardo, sinto muito." Isabel e Sofia estavam voltando da escola quando o acidente aconteceu. Um caminhão de carga perdeu o controle na pista molhada e invadiu a pista contrária. A colisão foi frontal, não houve tempo para nada. Eduardo perdeu tudo em um único dia. Não apenas sua esposa e filha, mas também sua vontade de viver, seus sonhos, sua identidade. Depois do funeral, Eduardo não conseguiu mais trabalhar.
Não conseguia mais olhar para os prédios que havia projetado, para os escritórios onde havia passado tanto tempo longe de sua família. A culpa o consumia. Se eu tivesse saído mais cedo naquele dia, ele pensava. Se eu tivesse insistido para elas esperarem a chuva passar, 1000 sés que não traziam Isabel e Sofia de volta. A empresa começou a declinar. Eduardo não conseguia se concentrar, não conseguia tomar decisões. Os clientes começaram a cancelar contratos, os funcionários começaram a procurar outros empregos. Em 6 meses, Eduardo havia vendido tudo. A empresa, a casa, o carro, doou a maior parte do dinheiro para instituições de caridade que cuidavam de crianças órfãs. Pegou apenas o essencial, suas roupas, alguns objetos pessoais e os diplomas, e saiu da cidade. Durante 2 anos, Eduardo vagou pelo país, trabalhando em empregos simples, tentando encontrar algum sentido para continuar vivendo. Foi jardineiro em praças públicas, cuidador de plantas em viveiros, ajudante em floriculturas. Foi trabalhando com plantas que Eduardo descobriu algo surpreendente. Cuidar da terra, ver as plantas crescerem, acompanhar o ciclo da vida vegetal, isso lhe trazia paz. Era a única coisa que ainda conseguia acalmar sua mente atormentada. As plantas não julgavam, não faziam perguntas sobre seu passado. Não queriam saber por que um homem com 7 diplomas estava ali, mexendo na terra. Elas apenas recebiam seu cuidado e respondiam crescendo, florescendo, vivendo. E foi assim que há 3 anos, Eduardo chegou à cidade onde ficava a mansão dos Monteiro. Viu um anúncio simples no jornal local. Precisa-se de jardineiro para a mansão. Experiência com plantas necessária. Ofereço casa e salário digno. Eduardo se candidatou. Não porque precisava desesperadamente do dinheiro, ainda tinha suas economias, mas porque precisava de um lugar para se esconder da dor. Um lugar onde pudesse ser apenas Eduardo, o jardineiro. Não Dr. Eduardo Silva, um engenheiro brilhante que não conseguiu proteger sua família. 3 anos se passaram nesta rotina, Eduardo cuidando dos jardins, sendo ignorado ou humilhado pelos outros funcionários, vivendo sua vida de invisibilidade autoimposta. Até que chegou aquela quarta-feira de março, que mudaria tudo. Eduardo acordou e percebeu uma movimentação diferente na mansão. Vários carros estavam estacionados na entrada. Carros caros, de pessoas importantes, Mercedes, BMWs, Audis. Não era comum ter tantas visitas em um dia de semana. Quando começou seu trabalho regando as plantas próximas às janelas do escritório, Eduardo não pôde evitar ouvir a conversa que acontecia lá dentro, e o que ele ouviu fez seu coração acelerar. Senhores, eu preciso de uma solução. Era a voz desesperada de Roberto Monteiro. Já consultei 5 empresas diferentes de engenharia e ninguém consegue resolver este problema. Senhor Monteiro, respondia uma voz que Eduardo reconheceu como sendo de um engenheiro sênior. O problema é extremamente complexo. A fundação do edifício principal do seu complexo residencial tem uma falha estrutural gravíssima. O solo não foi adequadamente analisado no projeto original. Complementou outra voz. Há um lençol freático ativo que não foi considerado no cálculo inicial. Isso compromete toda a estabilidade do prédio de 30 andares. Eduardo parou de regar as plantas. Seu coração começou a bater mais forte. Ele conhecia exatamente aquele tipo de problema. Havia resolvido casos similares várias vezes em sua carreira. Inclusive, havia desenvolvido uma técnica inovadora especificamente para esse tipo de situação. E temos o prazo, continuou o arquiteto responsável. Se não resolvermos até sexta-feira, o órgão municipal vai cancelar definitivamente o alvará de construção. E vocês sabem o que isso significa. Eu sei muito bem o que significa, gritou Roberto. São 50 milhões de reais investidos. 3 anos de trabalho. Se perdermos este projeto, a empresa vai à falência. Eduardo fechou os olhos e respirou fundo. O problema que eles estavam descrevendo era um caso clássico de instabilidade de solo com interferência de lençol freático. Ele havia resolvido exatamente essa situação no projeto do Complexo Empresarial de São Paulo, usando uma técnica de microestacas com reforço lateral que havia desenvolvido durante seu doutorado. Poderia desenhar a solução de cabeça. Sabia exatamente que equipamentos usar, que materiais seriam necessários, qual seria o cronograma de execução. Mas ele era apenas o jardineiro. Eduardo passou o resto daquele dia tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente não parava. A cada momento ouvia fragmentos de conversa vindos do escritório. Roberto, e se realmente perdermos tudo? Era a voz preocupada de Patrícia.
E se tivermos que vender a casa? E se? Pai, meus amigos da universidade vão saber, dizia Gabriel, claramente nervoso. Todo mundo vai saber que nossa família faliu. Não vou conseguir nem terminar meu curso. Eu não sei mais o que fazer, admitia Roberto, com uma derrota na voz que Eduardo nunca havia ouvido antes. Construí essa empresa durante 30 anos para ver tudo desmoronar por causa de um erro de engenharia que ninguém consegue resolver. Eduardo sentia uma dor crescente no peito. Não era apenas compaixão pela situação da família Monteiro. Embora eles nunca o tivessem tratado com respeito, ele não desejava o mal para ninguém. A dor vinha de saber que poderia ajudar, que tinha a solução exata para aquele problema, que poderia salvar a empresa, os empregos de centenas de funcionários, os sonhos de uma família inteira. Mas para isso, teria que sair de seu refúgio. Teria que se expor, teria que explicar quem realmente era, e não sabia se estava pronto para isso. Às 17 horas, quando normalmente terminaria seu expediente, Eduardo foi até seu quarto e abriu a maleta. Pegou o diploma de engenharia civil e ficou olhando para ele por longos minutos. Ele podia quase ouvir a voz doce de Isabel. Eduardo, você sempre foi um homem bom. Nunca deixou ninguém em apuros quando podia ajudar. Era uma das coisas que mais amava em você. E conseguia quase escutar a vozinha alegre de Sofia. Papai, você é o engenheiro mais inteligente do mundo. Você consegue resolver qualquer problema. Lembra quando você consertou minha casinha de boneca que estava quebrada? Eduardo tomou a decisão mais difícil de sua vida. Às 18h30, quando a mansão estava mais silenciosa e a maioria dos visitantes havia ido embora, Eduardo caminhou até a porta do escritório de Roberto Monteiro. Suas mãos tremiam. Seu coração bateu tão forte que ele tinha certeza de que todos poderiam ouvir. Respirou fundo e bateu na porta. Que é? Veio a resposta irritada de Roberto. Estou ocupado. Senhor Roberto, Eduardo falou, tentando manter a voz firme. É o Eduardo, o jardineiro. Poderia falar com o senhor por 1 minuto? Houve uma pausa. Eduardo, o que você quer? Hoje não é dia de pagar salário. Se há algum problema com material de jardim, resolve amanhã. Eduardo respirou fundo novamente. Não é sobre salário ou material, senhor. É sobre o problema da obra, o problema estrutural do edifício. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, a porta se abriu bruscamente. Roberto apareceu com uma expressão de total incredulidade no rosto. O que você disse? Eu ouvi sem querer as conversas de hoje, Sr. Roberto, sobre o problema estrutural do edifício, sobre a instabilidade da fundação e a interferência do lençol freático. Eu acho que posso ajudar. Roberto ficou olhando para Eduardo como se ele tivesse falado em uma língua alienígena. Você? Roberto disse, rindo nervosamente. O jardineiro? Ajudar com um problema de engenharia estrutural que 5 empresas especializadas não conseguiram resolver? Eu sei que parece impossível, mas... Impossível? Roberto interrompeu. É ridículo. Eduardo, você cuida de plantas. Isso é um problema de engenharia civil de alta complexidade. Nesse momento, atraídos pelas vozes alteradas, Júlia e Gabriel apareceram na porta do escritório. O que está acontecendo aqui? Perguntou Júlia, com aquele tom superior que sempre usava. O Eduardo aqui, Roberto disse, ainda incrédulo, está se oferecendo para resolver nosso problema de engenharia. Gabriel começou a rir. Sério? O jardineiro virou engenheiro agora? Que coisa mais engraçada. Você vai usar suas técnicas de jardinagem para resolver problemas estruturais? Nossa, Eduardo, Júlia disse, rindo também. Não sabia que você tinha diploma em engenharia civil escondido no seu quartinho nos fundos. Eduardo sentiu o sangue subir ao rosto. Não pela provocação, ele já estava acostumado com isso, mas porque Júlia havia acertado em cheio sem saber. Com a voz mais calma que conseguiu reunir, Eduardo respondeu, na verdade, sinta Júlia, eu tenho. O escritório ficou em silêncio absoluto. Roberto, Júlia e Gabriel olhavam para Eduardo como se ele tivesse acabado de dizer que era de outro planeta. Gabriel foi o primeiro a reagir, rindo nervosamente. Você tem o quê? Um diploma? Eduardo, você está brincando, né? Diploma em engenharia civil, Eduardo repetiu calmamente. E alguns outros também. Roberto se apoiou na mesa, claramente tentando processar o que acabara de ouvir. Eduardo, isso é uma piada, certo? Você está nervoso por algum motivo? Não é piada, Sr. Roberto. Eu nunca mentiria sobre algo tão sério. Júlia foi a próxima a explodir. Isso é completamente impossível. Você está trabalhando como jardineiro há 3 anos. Por que diabos um engenheiro trabalharia como jardineiro?
Isso não faz o menor sentido. Eduardo olhou para ela com uma calma que contrastava com a agitação dos outros. Todo mundo tem suas razões, sinta Júlia. A vida nem sempre é o que parece na superfície. Roberto, ainda claramente em choque, disse: prove. Como? Se você realmente é engenheiro, prove. Traga seus diplomas agora. Eduardo sabia que não havia mais volta. Se mostrasse os diplomas, teria que explicar toda a sua história. Teria que reviver a dor que havia passado anos tentando enterrar. Teria que sair de seu refúgio seguro de invisibilidade. Mas olhando para o desespero genuíno no rosto de Roberto, para a preocupação mal disfarçada de Júlia, até mesmo para a curiosidade crescente no olhar de Gabriel, Eduardo tomou a decisão final. Eu vou buscar meus diplomas. Eduardo voltou ao seu pequeno quarto com as pernas tremendo. Do lado de fora podia ouvir conversas agitadas e incrédulas vindas do escritório. Pai, isso é loucura total. Era a voz de Gabriel. O jardineiro não pode ser engenheiro. É matematicamente impossível. Deve ser algum tipo de golpe, dizia Júlia. Ou então ele está tendo um surto nervoso. Pessoas humildes às vezes criam fantasias para se sentirem importantes. Eu não sei mais o que pensar. Admitia Roberto, mas se há uma chance, mesmo que seja de 0,1%, eu preciso verificar. Estamos desesperados. Eduardo abriu sua maleta de couro pela segunda vez naquele dia. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele não estava apenas olhando para seus diplomas com nostalgia. Desta vez, ele ia usá-los para ajudar pessoas. Talvez Isabel e Sofia estivessem certas. Talvez fosse hora de parar de se esconder. Eduardo voltou ao escritório carregando a maleta. Quando entrou, os três pararam imediatamente de falar e o olharam fixamente. A tensão no ar era palpável. Eduardo colocou a maleta sobre a mesa de mogno de Roberto e a abriu lentamente. O som da fechadura sendo aberta ecoou pelo escritório silencioso. Um por um, com movimentos deliberados e cuidadosos, Eduardo começou a retirar os diplomas emoldurados da maleta. O primeiro diploma que ele colocou sobre a mesa foi o bacharel em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Roberto pegou o diploma com mãos trêmulas e examinou cuidadosamente. A moldura era elegante, o papel tinha textura oficial, os selos da universidade estavam perfeitos. Isso parece real, Roberto sussurrou. Eduardo colocou o segundo diploma, mestrado em Engenharia Estrutural da Universidade de São Paulo. Júlia se aproximou da mesa, incrédula, e pegou o diploma. Não pode ser verdade. Olha a data, ele se formou com distinção. Então veio o MBA em Gestão de Projetos da Fundação Getúlio Vargas. Gabriel, que até então estava convencido de que era uma brincadeira, pegou o diploma e examinou cada detalhe. Pai, isso aqui é real. FGV não é qualquer lugar. Olha as assinaturas, os carimbos. O quarto diploma foi colocado sobre a mesa. Especialização em Arquitetura Paisagística da Universidade Federal de Minas Gerais. Agora faz sentido, murmurou Júlia. Por isso você cuida tão bem dos jardins. Você realmente entende de plantas. Mas Eduardo ainda não havia terminado. O quinto diploma deixou todos ainda mais chocados. Doutorado em Engenharia Ambiental da Universidade Estadual de Campinas. Roberto teve que se apoiar na cadeira. Doutor, você é doutor, Dr. Eduardo. O sexto diploma quase fez Júlia desmaiar. Certificação Internacional em Gestão de Riscos do MIT, Massachusetts Institute of Technology. MIT, ela balbuciou. Massachusetts Institute of Technology, uma das melhores instituições do mundo. Meu Deus do céu. E finalmente Eduardo colocou o último diploma sobre a mesa, pós-doutorado em Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Harvard. O escritório ficou em silêncio total por vários minutos. Roberto, Júlia e Gabriel olhavam alternadamente para os 7 diplomas espalhados sobre a mesa e para Eduardo, como se estivessem vendo uma aparição. Os diplomas cobriam praticamente toda a superfície da mesa de mogno, 7 certificados de excelência acadêmica, 7 provas de uma inteligência e dedicação extraordinárias. Roberto foi o primeiro a falar, com a voz completamente transformada. Dr. Eduardo, eu não sei o que dizer, eu não tenho palavras. Não precisa dizer nada, Sr. Roberto, Eduardo respondeu suavemente. Eu escolhi trabalhar como jardineiro. Foi uma decisão consciente. Júlia estava claramente emocionada, com lágrimas nos olhos. Mas por quê? Por que alguém com essa formação extraordinária trabalharia como jardineiro? Por que se submeteria a tudo o que você passou aqui? Eduardo olhou para ela por um longo momento. Seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Porque às vezes a vida nos quebra de uma forma tão profunda
que a única coisa que conseguimos fazer é recomeçar do absoluto zero, cuidar da terra, ver as plantas crescerem, acompanhar os ciclos da natureza. Isso me trouxe a paz que eu havia perdido. Gabriel, que havia passado 3 anos tratando Eduardo com desprezo, agora estava visivelmente abalado. Mas, Dr. Eduardo, o que aconteceu? Como um homem com essa formação chegou até aqui? Eduardo respirou fundo. Sabia que chegara a hora de contar toda a verdade. 5 anos atrás, eu era Dr. Eduardo Silva, dono da Silva em Associados, uma das empresas de consultoria em engenharia mais respeitadas do país. Tinha uma casa grande, carros importados, reconhecimento profissional. Mas o que eu mais amava era minha família. Isabel, minha esposa, era arquiteta, mas havia deixado a carreira para me apoiar. Sofia, minha filha de 12 anos, era uma menina brilhante que sonhava em ser engenheira como o pai. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eduardo. Era uma terça-feira de chuva. Eu estava em uma reunião fechando o maior contrato da minha vida quando recebi a ligação do hospital. Um caminhão perdeu o controle na chuva e colidiu frontalmente com o carro delas. Isabel e Sofia morreram na hora. Júlia levou as mãos ao rosto, claramente emocionada. Roberto baixou a cabeça em respeito. Gabriel ficou completamente sem palavras. Depois disso, eu não consegui mais trabalhar. Não conseguia mais olhar para os prédios que havia projetado, sabendo que ia passado tanto tempo longe da minha família, construindo uma carreira que no final não significava nada sem elas. Eduardo limpou as lágrimas e continuou. Vendi tudo. A empresa, a casa, os carros. Doei a maior parte do dinheiro para orfanatos. Peguei apenas o necessário e saí da cidade, tentando fugir das memórias. Durante 2 anos, vaguei pelo país trabalhando em empregos simples. Foi cuidando de plantas em praças públicas que descobri algo. Trabalhar com a natureza me dava paz. Era a única coisa que ainda conseguia acalmar minha mente. Há 3 anos vi o anúncio de vocês no jornal. Precisa-se de jardineiro. Não vim pelo dinheiro, ainda tenho minhas economias. Vim porque precisava de um lugar para me esconder da dor. Um lugar onde pudesse ser apenas Eduardo, o jardineiro, não. Dr. Eduardo Silva, o homem que perdeu tudo. O escritório ficou em silêncio por vários minutos. Todos estavam visivelmente emocionados. Roberto foi o primeiro a se recompor. Dr. Eduardo, nós tratamos o senhor de forma terrível todos esses anos. Como pudemos ser tão cegos? Vocês não sabiam, Eduardo respondeu. E eu não queria que soubessem. Eu escolhi ser invisível. Júlia estava chorando abertamente. Nós o humilhamos. Eu o tratei como se fosse Deus, como fomos cruéis. O passado é passado, Eduardo disse gentilmente. Mas talvez agora eu possa ajudar vocês com o problema da obra. Roberto se recompôs rapidamente. Empresário experiente, sabia reconhecer uma oportunidade quando via uma. Dr. Eduardo, o senhor realmente acredita que pode resolver nosso problema? Eduardo assentiu com confiança. Baseado no que ouvi hoje, vocês têm um problema clássico de instabilidade de fundação com interferência de lençol freático ativo. É um caso complexo, mas não impossível. 5 empresas diferentes disseram que é impossível resolver, disse Júlia. Porque eles estão pensando em soluções convencionais, explicou Eduardo. Durante meu doutorado, desenvolvi uma técnica inovadora especificamente para esse tipo de situação. Microestacas com reforço lateral e drenagem controlada. Roberto se inclinou para a frente, interessado. Pode explicar melhor? Eduardo pegou uma folha de papel da mesa e começou a desenhar com movimentos precisos e confiantes. O problema não é apenas o lençol freático, é a combinação do lençol freático com o tipo de solo argiloso da região. O que precisamos fazer é criar uma rede de microestacas que vai até a rocha firme, mas com um sistema de drenagem integrado que controla a pressão da água. Enquanto Eduardo desenhava e explicava, Roberto, Júlia e Gabriel observavam fascinados. Era como assistir a um maestro regendo uma sinfonia. Aqui, Eduardo apontou para o desenho, instalamos drenos verticais conectados a uma rede horizontal que direciona a água para pontos de coleta específicos. E aqui, colocamos as microestacas com essa configuração especial que desenvolvi. Mas isso não vai enfraquecer ainda mais a estrutura? Perguntou Gabriel. Eduardo sorriu. Era a primeira vez que sorria genuinamente em 3 anos. Pelo contrário, vai criar uma fundação mais forte que a original. Usei essa técnica em São Paulo, em um prédio de 35 andares com problema similar. Hoje é uma das estruturas mais sólidas da cidade. Roberto estava claramente impressionado.
Quanto tempo levaria para implementar essa solução? Com a equipe certa e os materiais corretos, 72 horas, bem dentro do prazo de vocês. E o custo? Perguntou Júlia. Aproximadamente 2 milhões de reais, uma fração do que vocês perderiam se o projeto fosse cancelado. Roberto não hesitou nem um segundo. Dr. Eduardo, o senhor aceita assumir a consultoria deste projeto? Eduardo aceitou o desafio, mas com uma condição. Ele continuaria morando em seu quarto nos fundos da propriedade e cuidando dos jardins. A engenharia seria apenas um trabalho pontual. Nas 72 horas seguintes, algo extraordinário aconteceu na mansão dos Monteiro. Eduardo se transformou no Dr. Eduardo Silva, comandando uma equipe de 30 engenheiros e técnicos com uma autoridade e conhecimento que impressionavam a todos. Pela manhã, ele ainda regava as plantas e cuidava dos jardins. À tarde, vestia um terno emprestado de Roberto e se tornava o consultor que salvaria a empresa. A mudança no comportamento dos funcionários da mansão foi radical e imediata. Marina, a governanta que sempre o tratara com desprezo, agora se curvava respeitosamente. Dr. Eduardo, posso trazer-lhe um café? Alguma coisa que precise? Carlos, o motorista zombador, agora falava com reverência. Dr. Eduardo, se precisar ir até a obra, posso levá-lo no melhor carro da família. Dona Lourdes, a cozinheira, preparava refeições especiais. Dr. Eduardo, fiz seu prato preferido. Um homem tão inteligente precisa se alimentar bem. Mas a maior transformação foi na própria família Monteiro. Roberto havia se tornado genuinamente respeitoso e grato. Dr. Eduardo, como posso compensar 3 anos de desrespeito? Como posso agradecer por salvar nossa empresa? Júlia, que sempre fora arrogante, agora demonstrava admiração genuína. Dr. Eduardo, posso acompanhar seu trabalho? Gostaria de aprender com o senhor. Gabriel, o mais mimado, havia se tornado humilde e respeitoso. Dr. Eduardo, me perdoe pelos 3 anos de desrespeito. Eu era um idiota arrogante. Durante 3 dias e 3 noites, Eduardo trabalhou incansavelmente. Sua equipe seguia suas instruções com precisão militar. Ele estava de volta ao elemento onde sempre brilhara. No primeiro dia, supervisionou a perfuração das microestacas com uma precisão que impressionou até os técnicos mais experientes. No segundo dia, comandou a instalação do sistema de drenagem com uma inovação que ninguém havia visto antes. No terceiro dia, coordenou os testes de resistência e estabilidade. Na manhã de sexta-feira, quando o prazo se esgotaria às 17h, Eduardo estava no canteiro de obras com Roberto, Júlia e Gabriel. Os inspetores municipais haviam chegado para a verificação final. Dr. Eduardo, disse o engenheiro municipal, precisamos dos laudos técnicos e dos testes de estabilidade. Eduardo entregou um dossiê completo de 200 páginas com todos os cálculos, testes e certificações. O inspetor passou 2 horas analisando cada detalhe. Eduardo aguardava calmamente, confiante em seu trabalho. Às 16h45, faltando apenas 15 minutos para o prazo, o inspetor fechou o dossiê. Dr. Eduardo Silva, ele disse solenemente, em 25 anos de carreira, nunca vi uma solução tão elegante e eficiente para esse tipo de problema. O projeto está aprovado, o alvará será mantido. Roberto gritou de alegria, Júlia chorou de emoção, Gabriel abraçou Eduardo com gratidão genuína. A empresa estava salva, os 50 milhões de reais investidos estavam seguros, centenas de empregos foram preservados, e tudo graças ao homem que eles haviam tratado como invisível por 3 anos. Naquela noite, Roberto pediu uma reunião particular com Eduardo em seu escritório. Dr. Eduardo, Roberto começou, eu tenho uma proposta para fazer. Eduardo o escutou atentamente. Quero oferecer ao senhor uma sociedade na empresa, 30% de participação, salário de diretor executivo, casa própria, carro, tudo o que um homem de sua qualificação merece. Eduardo sorriu gentilmente. Senhor Roberto, agradeço profundamente a oferta, mas eu vou declinar. Roberto ficou chocado. Como assim? Por quê? Porque eu encontrei minha paz cuidando dos jardins. Porque descobri que não preciso de reconhecimento ou riqueza para ser feliz. Porque Isabel e Sofia me ensinariam que ajudar pessoas é mais importante que acumular bens. Mas, Eduardo continuou, aceito ser consultor da empresa quando necessário, e gostaria de propor algo diferente. O quê? Perguntou Roberto. Com meu conhecimento em arquitetura paisagística e desenvolvimento sustentável, posso ajudar a empresa a se tornar líder em construções ecológicas, projetos que respeitam o meio ambiente e criam espaços mais humanos. Roberto sorriu. Aceito, mas com uma condição. Qual? Que você more na casa principal,
como membro da família, não como funcionário. Eduardo pensou por um momento e aceitou. 6 meses depois, a transformação na mansão dos Monteiro era completa. Eduardo havia se tornado não apenas o consultor técnico da empresa, mas também um membro querido da família. Sua sabedoria, humildade e gentileza haviam transformado a dinâmica de toda a casa. Roberto aprendeu a valorizar as pessoas pelo que realmente são, não pelo que aparentam ser. Tornou-se um patrão mais humano e justo. Patrícia descobriu que a verdadeira elegância vem da forma como tratamos os outros, não do status social. Júlia abandonou a arrogância e se tornou uma administradora focada em responsabilidade social e sustentabilidade. Gabriel amadureceu completamente, aprendendo humildade e respeito com Eduardo. Até os funcionários da mansão haviam mudado. Marina, Carlos e Dona Lourdes aprenderam que nunca se deve julgar alguém pelas aparências. A empresa Monteiro se tornou líder em construções sustentáveis, com Eduardo desenvolvendo projetos inovadores que combinavam eficiência técnica com responsabilidade ambiental. E Eduardo havia encontrado uma nova família. Não substituía Isabel e Sofia, nada nem ninguém poderia fazer isso, mas havia descoberto que é possível recomeçar sem esquecer, que é possível construir novos laços sem trair o amor do passado. Todas as manhãs, ele ainda cuidava dos jardins, porque as plantas o haviam ensinado que a vida sempre encontra uma forma de recomeçar, de florescer novamente, mesmo depois das tempestades mais devastadoras. Um ano depois da revelação dos diplomas, Eduardo estava em seu jardim quando recebeu uma visita especial. Era Maria, uma garotinha de 8 anos, filha de um dos novos funcionários da empresa. Sim, Eduardo, ela disse com a voz doce. Meu pai disse que o senhor é muito inteligente. É verdade que o senhor tem muitos diplomas? Eduardo sorriu, aquele sorriso genuíno que havia aprendido a dar novamente. É verdade, Maria, mas sabe o que aprendi? O quê? Que os diplomas não fazem ninguém melhor que outras pessoas. Eles são apenas papéis. O que realmente importa é como usamos nosso conhecimento para ajudar os outros. E sabe o que mais aprendi cuidando das plantas? O quê? Perguntou Maria, curiosa. Que todo mundo tem um potencial incrível dentro de si, como as sementes. Às vezes uma sementinha parece insignificante, mas se você cuidar dela com carinho, pode se tornar uma árvore gigante que dá sombra para muitas pessoas. Maria sorriu. Então as pessoas são como sementes? Exatamente. E nunca devemos subestimar o que uma semente pode se tornar. Naquela noite, Eduardo olhou pela janela de seu novo quarto na casa principal, viu os jardins que cuidava com amor, a família que havia adotado e que o havia adotado, e sentiu uma paz profunda no coração. Pegou a foto de Isabel e Sofia que mantinha na mesinha de cabeceira. Conseguimos, ele sussurrou. Encontrei um jeito de usar tudo o que aprendi para fazer o bem. Encontrei uma nova família sem esquecer vocês. E descobri que é possível ser feliz novamente. 2 anos depois da revelação, a empresa Monteiro havia se tornado um exemplo nacional. Sob a consultoria de Eduardo, desenvolveram o primeiro complexo residencial 100% sustentável do país. O projeto incluía jardins verticais, sistemas de captação de água da chuva, energia solar e um paisagismo que Eduardo criou pessoalmente, combinando beleza estética com funcionalidade ambiental. O sucesso foi tão grande que outras empresas começaram a procurar Eduardo. Ele aceitava alguns projetos, sempre com foco em sustentabilidade e responsabilidade social. Mas nunca abandonou seus jardins, nunca deixou de ser também Eduardo Jardineiro. A história se espalhou pela cidade. Jornais locais escreveram do jardineiro com 7 diplomas de Harvard e MIT que escolheu a humildade. Revistas nacionais queriam entrevistá-lo. Eduardo recusou a maioria das entrevistas, não queria fama, queria apenas continuar fazendo a diferença, uma planta, um projeto, uma vida de cada vez. 3 anos após a revelação dos diplomas, Eduardo recebeu um telefonema que o emocionou profundamente. Era a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sua alma mater. Dr. Eduardo Silva, ela disse, gostaríamos de convidá-lo para ser professor honorário em nosso curso de Engenharia Civil. Sua história e seus conhecimentos podem inspirar uma nova geração de engenheiros. Eduardo hesitou por um momento. Posso dar aulas apenas uma vez por semana? Tenho jardins para cuidar. A reitora riu. Claro, Dr. Eduardo, sabemos que seus jardins são tão importantes quanto seus diplomas. E assim Eduardo começou uma nova fase de sua vida.
Às segundas-feiras era professor na universidade, ensinando jovens engenheiros não apenas sobre técnicas estruturais, mas sobre humildade, sobre a importância de usar o conhecimento para servir, sobre como a vida pode nos ensinar lições que não estão em livro algum. Seus alunos o adoravam, não apenas pela competência técnica extraordinária, mas pela sabedoria de vida que ele compartilhava. Lembrem-se, ele dizia sempre no final das aulas, diplomas abrem portas, mas é o caráter que constrói pontes. E às vezes, as maiores lições da vida vêm dos lugares mais inesperados. Em uma tarde de primavera, 5 anos após a revelação que mudou tudo, Eduardo estava em seu jardim quando Roberto se aproximou. Eduardo, Roberto disse, usando o nome simples que Eduardo preferia ser chamado em casa, tenho uma pergunta para você. Diga, você se arrepende de alguma coisa? De ter escondido quem era por tanto tempo? De ter permitido que fôssemos tão cruéis? Eduardo parou de regar as roseiras e olhou para Roberto com aquele olhar sereno que havia desenvolvido. Sabe, Roberto, durante muito tempo eu achei que estava me escondendo, mas hoje percebo que não estava me escondendo, estava me encontrando. Como assim? Dr. Eduardo Silva era brilhante, mas era arrogante. Tinha conhecimento, mas faltava sabedoria. Tinha sucesso, mas não tinha paz. Foi preciso perder tudo para descobrir quem eu realmente era por baixo dos títulos e reconhecimentos. Eduardo sorriu. Se eu não tivesse passado por essa jornada, se não tivesse sido o jardineiro invisível, nunca teria aprendido que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela sabe ou no que ela tem. Está no que ela faz com o que sabe e tem. Roberto ficou em silêncio por um momento. E sobre nós, sobre como te tratamos, vocês me deram um dos maiores presentes que eu poderia receber. Como assim? Vocês me mostraram que eu poderia ser amado e respeitado, não pelo que eu tinha feito no passado, mas pelo que eu era no presente. Quando descobriram meus diplomas, o amor e respeito que me demonstraram foi genuíno, porque já me conheciam como pessoa, não como currículo. Eduardo voltou a regar as plantas. E mais importante ainda, vocês me deram uma família. Isabel e Sofia estariam felizes em saber que encontrei pessoas que me amam de verdade. A história de Eduardo Silva nos ensina várias lições profundas que todos nós precisamos levar para a vida. Primeiro, nunca julgue uma pessoa pela sua aparência ou função. Você nunca sabe que tesouros estão escondidos no coração e na mente de alguém. Aquele jardineiro, aquele faxineiro, aquela cozinheira podem carregar histórias, conhecimentos e experiências que você nem imagina. Segundo, todos nós passamos por tempestades na vida. Algumas pessoas que parecem simples podem ter vivido experiências extraordinárias e escolhido recomeçar de forma diferente. A humildade pode ser uma escolha, não uma limitação. Terceiro, o verdadeiro valor de uma pessoa não está nos diplomas, no cargo ou no dinheiro que possui. Está na forma como trata os outros, na gentileza que demonstra, na contribuição que faz para tornar o mundo um lugar melhor. Quarto, é possível recomeçar, não importa o quanto a vida nos tenha machucado. Como Eduardo descobriu com as plantas, sempre há uma nova estação, sempre há uma nova oportunidade de florescimento. A dor pode nos quebrar, mas também pode nos transformar em algo mais belo e forte. E finalmente, usar nossos talentos para ajudar outros é o que dá verdadeiro significado à vida. Eduardo poderia ter guardado seu conhecimento para si, vivido de suas economias, se isolado do mundo, mas escolheu usar sua sabedoria para salvar uma empresa, transformar uma família e inspirar uma nova geração. A próxima vez que você encontrar alguém em uma função considerada simples, um jardineiro, um faxineiro, um porteiro, um garçom, lembre-se da história de Eduardo Tratti, essa pessoa com respeito e dignidade. Sorria, seja gentil, reconheça sua humanidade. Você nunca sabe que tipo de história extraordinária ela carrega, que conhecimentos ela possui, que dores ela já enfrentou ou que lições ela pode ensinar. Você nunca sabe se está diante do próximo Eduardo Silva, porque no final das contas, todos nós somos muito mais do que aparentamos ser. Todos nós temos uma história, todos nós merecemos respeito, todos nós temos algo valioso para contribuir com o mundo. E às vezes as pessoas mais sábias são aquelas que escolheram a simplicidade não por falta de opção, mas por compreenderem que a verdadeira riqueza está nas coisas que o dinheiro não pode comprar. Paz interior, relacionamentos genuínos e a satisfação de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eduardo Silva nos ensinou que não importa quantos diplomas você tenha, quantos títulos possua,
quanta riqueza acumule. O que importa é como você trata as pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que aparentemente não podem fazer nada por você. Porque no dia em que você menos espera, essa pessoa pode se revelar como sua salvação. E mais importante ainda, no dia em que você trata alguém com gentileza e respeito, você se revela como uma pessoa de verdadeiro valor. Esta foi a história de Eduardo Silva, o jardineiro que carregava 7 diplomas no coração e uma sabedoria infinita nas mãos que cuidavam da terra. Uma história que nos lembra que devemos sempre olhar além das aparências e tratar cada pessoa com a dignidade que todo ser humano merece, porque todos nós temos uma história, e todas as histórias importam. Se esta história tocou seu coração, se ela te fez refletir sobre como você trata as pessoas ao seu redor, então ela cumpriu seu propósito. Leve essa mensagem adiante. Trate cada pessoa que encontrar como se ela pudesse ser o próximo Eduardo Silva, porque talvez seja.